Fala pessoal, tudo certo com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Jornada do Barbeiro. E no conteúdo de hoje quero estar trazendo para vocês um passo a passo de um taper fade no cabelo afro e tenho certeza aí que tem muito conteúdo rico que vai te ajudar bastante no seu dia a dia. Então vem com a gente, fica até o final que você vai aprender muito. Vou abrir aqui vários segredos para vocês e trazer muitas dicas valiosas também. Tamo junto, vamos que vamos! Pessoal, com o pente garfo e o nosso secador, a gente vai estar oriçando esse cabelo aqui. É muito importante, um jato no mais quente, não precisa ser o jato mais forte, o cabelo dele está no tamanho considerável mais curto assim. Então aqui de forma bem leve, bem suave, você vai soltando todo esse cabelo aqui. O cabelo dele está com a raiz um pouco mais úmida também, então você vai secando ele e oriçando o cabelo aqui. Por que que você precisa fazer isso? Porque antes de cortar, você precisa ver o tamanho real desse cabelo. Porque se você não soltar com o pente garfo, o cabelo vai ficar muito enroladinho e você não vai saber o tamanho que esse cabelo se encontra. Então isso daqui é uma primeira dica, assim, que antes de você cortar o cabelo afro vai te ajudar bastante. Toma cuidado também para não queimar o couro cabeludo do seu cliente. Então evita de apontar o secador direto para a cabeça dele assim, ó. Então sempre colocando o jato no ângulo que o vento também saia para fora e não vai direto na cabeça dele. A intenção aqui é esquentar somente o cabelo e não o couro cabeludo. Pessoal, com a nossa máquina no pente 2 na baixa, eu vou começar tirando o excesso um pouco dessa lateral aqui. A gente vai fazer um taper aqui de uma altura aproximada do mid fade, então eu não vou subir demais, mas é necessário que a gente faça a 2 aqui até um pouco da metade também. E a gente quer deixar ainda uma leve sombra aqui mais escura, para a gente fazer a graduação somente daqui para baixo. Agora com o pente 1,5 com a alavanca fechada na baixa, nós vamos novamente limpar, chegando aproximadamente lá bem pertinho da onde nós passamos o pente 2. Agora, galera, após nós termos passado o pente 2 e o pente 1,5, a gente vai fazer uma marcação com a zero. A altura que você vai subir a zero aqui vai determinar a altura que vai ser o degradê de vocês. Reparem que se eu subisse a zero mais acima, ele entraria no high taper, eu ficaria praticamente um high fade, porque o disfarce ficaria muito alto. Então, nesse momento aqui de criar a linha, vocês já tem que ter a clareza da altura que vocês querem fazer o degradê de vocês. Então, eu estou fazendo mais baixinho aqui, ó, um pouco levando em referência aqui em cima da orelha, aqui onde termina a curvatura da orelha, porque a gente quer ter um pouco mais de graduação na hora de fazer esse degradê aqui. E quando a gente raspa na zero até lá em cima, fica difícil conseguir atingir as tonalidades do fade, do degradê, porque você já zerou o cabelo demais, até em cima. Então, o nosso estilo de corte aqui, a gente prefere passar zero mais baixinho no acabamento e conseguir ter um espaço de graduação maior. Com isso, a gente tem uma transição do fade bem limpa, que caracteriza naquele fade 3 tom, que é o mais pedido aí pelos clientes e o mais desejado pelos barbeiros também. Agora com o pente 1 na baixa, pessoal, eu vou passar com a máquina de cima para baixo a favor do crescimento do fio. Por quê? Porque dessa maneira aqui a gente consegue dar uma limpada melhor, porque o cabelo afro ele nasce enroladinho, então tem fios que nascem para cima, para o lado, para baixo. Então dessa forma aqui eu estou alinhando todos os fios na medida do comprimento que eu preciso, para só depois a gente começar a fazer a transição do fade. Agora, rapaziada, com o pente meio, nós vamos alternar a regulagem. Vou começar com o pente meio na alta, com a mão bem leve, um movimento bem reto, bem suave. Nós vamos alternando a regulagem. Passei o pente meio na alta, vou estar passando com a alavanca na intermediária, na metade, e logo após a gente vai passar com a alavanca na baixa, na fechada, somente na marcação em cima aqui da linha da marcação da zero, da nossa linha base.
Na medida que vocês sentirem necessidade de subir um pouco mais a máquina, vocês precisam ir alternando a regulagem como eu fiz agora. Coloquei na alavanca na alta e aí com o pente meio na alta, a gente sobe mais um pouco o disfarce, se precisar disfarçar um pouco mais. E aí alternando a regulagem novamente, eu ponho na baixa e trabalho aqui mais em cima da marca. Após nós termos trabalhado com o pente meio em cima da marquinha, vamos estar trabalhando somente com a máquina na zero agora, com a zero alta, alternando a regulagem, nós vamos trabalhando em cima da marquinha. Eu vou colocar na zero intermediária. E eu gosto de trabalhar, pessoal, com a zero, que eu chamo de 0,25. Eu fecho tudo a alavanca e eu vou abrir só um pouquinho entre a zero intermediária e a zero baixa. Nós vamos trabalhando bem com a pontinha aqui da máquina, somente em cima da marca mesmo que foi criada com a marca zero, com a máquina na zero, sem subir demais, tomando muito cuidado para não agredir esse fade aqui, você fazer uma nova marca, tem que refazer todo o trabalho mais à frente. No cabelo afro, pessoal, nós também fazemos a point cut, então ela me ajuda demais essa técnica aqui a polir e conseguir ter um efeito melhor aqui no nosso degradê. Então alguns fios aqui indesejáveis que a gente não consegue tirar com a máquina, com a tesoura a gente vai de forma bem artesanal, bem pontual, somente naquilo ali, naquelas regiões que nós queremos melhorar. Então tem que ser de forma bem leve, sem introduzir demais a tesoura, prestando bastante atenção na direção que o fio está crescendo, sempre para a gente cortar a favor do fio. Nesse caso aqui, se a gente cortar contra o fio, por o cabelo ser espaçado, ter pouca densidade, é muito fácil de você fazer buraco. Então tem que tomar muito cuidado nesse caso aqui. Vamos usar a tesoura de desbaste somente nessa estrutura aqui, onde essa região está com mais volume e está mais escura também, só para a gente conseguir uma claridade aqui um pouco a mais, esfumaçando mais o fade. Mudar os dois diferentes mais. É. Pessoal, a parte lateral do nosso taper fade já foi feita, então agora vamos fazer a parte da nuca, a parte de trás. Tem muita gente que tem dúvida de como fazer, a ordem de se fazer, se faz primeiro um lado, depois o outro. Eu costumo no meu dia a dia já fazer os 3 fades do taper fade simultaneamente, porque eu aproveito o pente que está na máquina. Então não tem aquela necessidade de você ficar parando e trocando o pente. Aqui no vídeo aula eu fiz de forma parada e explicando, por isso que eu fiz primeiro uma lateral e depois eu vou fazer a parte de trás. Mas se fosse no meu dia a dia, as mesmas máquinas que eu passaria dos lados, eu já iria passando na nuca do outro lado para a gente ganhar mais tempo e agilidade também no dia a dia. A sequência de pente vai ser a mesma, pessoal. O que vai mudar é a área que a gente tem para trabalhar. Então acompanha aqui que vocês vão ver a forma que a gente faz também aqui no nosso dia a dia. Com o pente 2, pessoal, eu vou subir aqui aproximadamente 2 dedos. Não é uma regra, mas varia de altura da nuca de cliente para cliente. Então vocês vão precisar identificar no dia a dia de vocês a área ali que vocês têm para trabalharem também. Porque tem clientes que eles têm essa região da nuca aqui maior, então possibilita vocês subirem mais o fade. Tem outros que já tem a cabeça mais fechadinha aqui, com menos espaço, então vocês vão ter que reduzir ali a altura que vocês passam na máquina. E vai a depender também do volume, da quantidade de cabelo que o cliente tem. Porque tem cliente que tem muito volume aqui na lateral e ele não quer perder, não quer tirar esse volume. Então aí nesses casos é interessante vocês fazerem o taper aqui bem baixinho mesmo. Agora se for no caso de um cabelo do cliente que esteja crescendo e não tem tanto volume assim dos lados, aí não tem problema, você pode subir e fazer um degradê aqui na parte de trás na nuca mais alto também. Então aqui nós subimos com o pente 2, aproximadamente 2 dedos. Agora com o pente 1,5, com a alavanca na fechada, na baixa, nós vamos passar bem pertinho lá de onde nós passamos o pente 2. Agora com o pente 1, galera, a gente vai fazer de cima para baixo, para a gente igualar todos os fios que nascem em outro sentido também. Isso facilita muito para que a gente consiga ter uma transição melhor aqui do fade, da 0 para o pente 1,5. Não sei aí na barbearia de vocês, pessoal, mas o taper fade é um corte que é muito pedido
Pelo menos aqui pra gente, todos os dias muitos clientes fazem o taper fade. Aí para vocês também acontece dessa forma? E também comenta aí nos nossos vídeos quais cortes vocês gostariam que a gente trouxesse aqui nos próximos conteúdos do nosso canal Jornada do Barbeiro. Então, se tem algum corte específico que você tem dúvida e você queria que a gente trouxesse um passo a passo para vocês, não deixa de comentar aí nos comentários, que ajuda a gente a trazer melhores conteúdos aí para contribuir com o crescimento de vocês. Agora com o pente meio, galera, com a alavanca na alta, nós vamos alternando a regulagem aqui e tirando essa marcação que foi criada, da 0, lembrando que o último pente que foi passado foi a 1 de cima para baixo. Alternando a regulagem, colocando o pente meio com a alavanca na intermediária. E logo em seguida nós vamos colocar o pente meio com a alavanca fechada, na baixa, para trabalhar somente em cima da marquinha da 0. Agora com a máquina na 0, pessoal, nós vamos alternando a regulagem aqui, somente em cima da marquinha da própria 0 mesmo, para que a gente consiga eliminar e concluir aqui o nosso fade. Alternando a regulagem agora, com a 0 na intermediária, trabalhando somente em cima da marquinha, tomando muito cuidado, pessoal, para não subir demais e acabar criando ali uma nova marcação. E agora com a 0 na 25, nós vamos trabalhando somente em cima daquela marquinha final mesmo, aquela marquinha chata que gera um incômodo. Pessoal, essa marquinha da 0, ela é muito comum alguns barbeiros não tirarem ela por completo. Porque às vezes não é nem falta de técnica, mas é falta de você ter um olho ali que te possibilita enxergar a marcação. Porque às vezes você está muito tempo aqui focado no degradê e acaba que sua visão acaba ficando mais embaçada a sua vista, você não consegue ver o que precisa melhorar. Então uma dica que eu posso dar para vocês também é às vezes procurar afastar mais do corte, pegar uma distância, olhar em algumas luzes assim, ou dar uma virada na cabeça, na cadeira do cliente, para você perceber, porque tem marcas que dependendo da luz você não consegue enxergar. Não sei como é a iluminação aí na sua barbearia, mas é importante você fazer isso, para não deixar o cliente sair da cadeira com aquela marca chata, que com certeza em alguns lugares que ele chegar, os amigos dele vão perceber e vão até comentar. Então precisa certificar aí que todas as marcas foram tiradas. Pessoal, aqui vocês podem reparar que eu estou trabalhando com a 1 novamente. Por quê? Porque no momento de tirar a marcação com a meio, dependendo do movimento que você faça com a máquina, você cria uma nova marcação acima, e foi o que aconteceu. Então precisando voltar aqui e refazer para a gente poder concluir e ter um resultado mais limpo. Se eu deixo da forma que estava ficando uma marca muito pesada que foi criada pelo próprio pente meio. Então vocês precisam tomar cuidado também com isso daí. Se vocês perceberem que ficou uma marca que não está conseguindo tirar, acima da onde foi passado o pente meio, aí é interessante voltar com o pente 1, e aí vocês vão ter um resultado 100%. Pessoal, chegamos em uma parte aqui que muitos barbeiros possuem muita dúvida, que é essa questão da conexão, do encaixe do cabelo para a parte da máquina, onde vai começar aqui o volume, que seria a parte da tesoura, digamos assim. Então, como que eu gosto de fazer aqui nesse cabelo afro mais específico? Com o cabelo todo oriçado e bem solto, eu vou trabalhar primeiro com a máquina de cima para baixo. Vou estar entrando aqui com o pente 1,5 para a gente remover parte desse excesso aqui que está criando esse peso muito agressivo aqui nessa região. Então a gente com o pente 1,5 na fechada, com a alavanca na baixa, a gente vai quebrar aqui 70% desse volume. Agora, pessoal, com o pente corrido mesmo, com a tesoura de desbaste e esse pente aqui com as cerdas mais fininhas, nós vamos aqui fazendo uma conexão e a junção desses dois tamanhos aqui de cabelo. A gente tem um cabelos maiores e os cabelos menores, que foi cortado com a máquina, a gente precisa fazer a conexão. É importante aqui que a gente faça um polimento para que não fique uma linha muito pesada, muito agressiva nesse corte aqui. Agora, galera, com o punch cut, nós vamos estar polindo e fazendo aqui a remoção de qualquer marquinha indesejada que não está saindo com a máquina. Então, com o polimento aqui traz mais facilidade para nós também, que de certa forma é até mais rápido do que ficar voltando, tendo que voltar com a máquina, e nos dá um resultado aqui muito mais limpo, um resultado
Cara, nós gostamos muito aqui na barbearia. Todos os barbeiros praticamente têm esse padrão de técnica, então assim, o resultado é bem satisfatório. Uma técnica que me ajuda demais também, pessoal, é fazer o clipper overcomb com a máquina e o pente. Então, com a própria máquina de acabamento aqui, a gente faz um polimento do que está precisando ser removido. No cabelo afro, principalmente, vocês vão precisar dessa técnica aqui para que vocês consigam ter um resultado mais limpo. Então, com o pente de vocês, vai ser o volante, né? Vai ser o guia, que vai te dar a direção até onde você pode chegar com a máquina. É importante vocês, às vezes, informar o cliente que você está fazendo essa técnica, para que ele também não mexa aqui, porque qualquer movimento mais brusco pode fazer com que vocês acabem errando e fazendo buraco. Então é importante vocês pedirem, falar, né, com o cliente, informar que ele está paradinho nesse momento, ou até mesmo vocês segurarem bem firme a cabeça dele. Porque qualquer movimento aqui que ele fizer pode colocar em risco ali todo o resultado que você estava trabalhando. Já concluímos aqui o nosso degradê na lateral, vai faltar somente aqui a parte do acabamento do pezinho, mas antes quero te mostrar como que nós fazemos para cortar a parte de cima desse cabelo aqui. Com o cabelo já oriçado, cabelo do nosso cliente, nós vamos cortar diretamente com a máquina na zero. Uma técnica aqui mais freehand, né? De forma bem artesanal, vocês vão tirar somente o excesso que está passando. O cabelo do nosso cliente aqui, do nosso modelo, do Thomas, ele quer deixar crescer, ele está querendo mais volume na parte de cima. Então a gente vai tirar aqui o mínimo possível somente para dar uma alinhada e não reduzir muito o comprimento do corte dele. Aqui, galera, menos é mais, então vai tirando bem pouquinho mesmo, só o suficiente para tirar aquelas pontas que estão passando, que estão desreguladas, e só alinhar mesmo o restante do corte. Então é muito importante vocês terem muita concentração. Nesse momento aqui. É importante também vocês usarem lá o apoio do espelho, para vocês verem a medida que vocês estão fazendo e reproduzir do outro lado. Porque senão pode acontecer de vocês tirarem muito de um lado e depois não conseguir deixar o outro lado do mesmo tamanho. É importante vocês, do pouquinho que vocês tirarem, vocês já usarem o espelho como referência lá para ver se estão tirando a medida exata que vocês estão querendo. Pessoal, uma outra dica bem prática que vai te ajudar bastante a cortar cabelo afro é, após vocês terem cortado com a máquina na parte de cima, vocês voltarem a oriçar com garfo, porque o cabelo às vezes ele encolhe, ele enrola e ele entra para dentro do couro cabeludo, e não necessariamente esse cabelo foi cortado. Então você precisa fazer um corte novamente, certificando que todos os cabelos ali foram cortados na medida que vocês estão buscando, estão propondo ali para o cliente. É importante a gente soltar com o garfo mais uma vez. E uma vez que eu já cortei com a máquina, que a gente já regularizou o tamanho, a altura que vai ficar esse cabelo aqui, o que a gente vai precisar tirar agora mesmo é só o excesso, só aqueles frizz mais que está passando. Então é coisa bem leve, bem pouca. Eu gosto de fazer essa parte aqui com a tesoura. Eu utilizo aqui a minha tesoura mais curva, que possibilita que a gente tenha esse resultado aqui, que ela já cria esse ângulo mais arredondado no cabelo também. Então facilita bastante e traz um resultado assim de muita excelência. Caso vocês não tiverem uma tesoura como essa, com a tesoura de corte mesmo ali, a de corte normal do dia a dia, vocês conseguem também. Só que vocês vão ter que estar criando esse ângulo ali de forma mais proposital. Aqui a tesoura já tem o ângulo certo, então praticamente vocês só precisam abrir e fechar a tesoura. Fica muito mais fácil de alcançar o resultado que vocês estão buscando. Galera, vamos estar então criando aqui o acabamento, fazendo o pezinho desse corte. Eu começo aqui pelo meio e a partir do meio, com um pouquinho que nós tiramos do excesso, eu vou regularizando, trazendo para toda a lateral aqui também. Aqui nessa lateral do nosso cliente, ele possui um pouquinho mais de entrada. É importante vocês preservarem, não tirar demais, porque pode acontecer ir com a maquininha lá em cima, então vai aumentar muito a entrada dele.
Então vocês tiram o menos possível aqui, só para a gente acertar, digamos assim, e deixar bem natural. Para fazer a lateral do pezinho aqui, nós puxamos tudo para frente e vamos marcar o ângulo desejado aqui. Sempre lembrando, pessoal, que é importante fazer um alinhamento sim, mas não entrar muito, não fazer aquele pezinho muito agressivo, porque senão ali no momento que vai crescer o pezinho depois, acaba ficando muito feio aquele cabelinho por fazer ali. Pessoal, se vocês têm gostado desses conteúdos que nós estamos trazendo aqui para vocês na Jornada do Barbeiro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esses vídeos com mais amigos barbeiros que vocês têm, que acredito que possa ajudá-los também no dia a dia, porque isso incentiva, galera, a gente está produzindo mais conteúdo para vocês aqui e faz com que a gente cresça também no nosso canal e te ajude cada vez mais a melhorar as suas técnicas e os seus trabalhos aí no dia a dia também dentro da barbearia. Fechou, galera? Então nós fizemos aqui o acabamento desse lado. Aqui está bem natural, ó, somente com a maquininha, mas é importante que vocês tenham ali uma máquina de corte, uma máquina de acabamento bem afiada, que vai possibilitar vocês conseguirem ter um acabamento assim bem zerado, bem marcadinho. Não é qualquer máquina que vai permitir que vocês cheguem nesse resultado aqui, ó. Sem entrar demais, bem natural, mas faz com que o pezinho fique com um acabamento bem marcado e isso destaca bastante no nosso corte. Se liga só então, pessoal, concluímos aqui o nosso degradê, já cortamos também a parte de cima, o cabelo está todo completamente alinhado. Agora eu vou estar passando para vocês a finalização no dread, como que eu faço aqui na barbearia. É muito importante o cabelo já seco e todo oriçado, nós vamos usar uma esponja assim como essa aqui é de furo menor, tem esponja que tem os furos maiores, mas vai depender do tamanho do cabelo. O cabelo do nosso modelo aqui está de médio para curto, então a de furos menor é a mais indicada. É importante, pessoal, a gente começar por um sentido e a gente terminar do mesmo sentido que nós iniciamos. O que você não pode fazer é começar girando no sentido horário e depois girar do sentido anti-horário. Então vocês nunca vão conseguir ter uma finalização de no dread que as bolinhas ali do cabelo fiquem completamente finalizado. Então é importante que o lado que vocês começarem, vocês precisam terminar. Essa é a dica aí número 1, principal. Então a gente começa aqui girando esse cabelo completamente pro lado direito. O sentido horário vai ser o sentido aí que eu vou finalizar esse cabelo. Eu gosto de fazer por partes. Então eu começo aqui na frente e é importante vocês girarem 360 por algumas vezes. Então vocês podem contar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aí você muda de região. Eu vou aqui pro meio. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então você vai fazer dessa forma, fazendo por regiões, que vai possibilitar que vocês consigam já visualizar o resultado, tá bom? Agora a gente vai fazer aqui na lateral. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Por que que eu recomendo vocês contarem assim no início? Porque às vezes você enrola poucas vezes, não dá tempo, não dá giro suficiente para que o cabelo se forme ali um cacho. Então vocês precisam fazer frequentemente algumas vezes e assim por diante você vai mudando em toda a região do cabelo. Bem rapidinho, é bem prático e traz assim um resultado surreal, cara. O corte fica sensacional depois que vocês terminam de cortar e faz assim uma finalização como essa. Depois que vocês já conseguiram ter um resultado aqui na cabeça toda, depois que vocês já conseguiram concluir ter um resultado, é importante fazer um geral agora. Você vai pegar 360 em toda a cabeça de forma bem rápida assim, só para verificar que não tem nenhuma ponta fora e nada sem enrolar. Depois que vocês fizeram por parte da forma que eu expliquei aqui, é importante vocês fazerem um geralzão agora, só para verificar e concluir que o resultado vai ficar 100% enrolado.
Aí vai dos gostos de vocês qual produto que vocês querem usar para finalizar. Eu não passei nada no cabelo, completamente o cabelo limpo, só que aí vocês podem fazer com uma pomada, aí vocês passam a cera na mão e depois enrolam com a mão para vocês passarem essa pomada. Eu gosto de usar um spray laque fixador, somente depois que eu finalizo eu vou passar um spray aqui para fixar e dar um brilho também no cabelo. Com spray fixador, uma distância aqui de um pouco mais de 1 palmo, vocês vão espirrar em toda a superfície do cabelo. Chegamos ao fim de mais um conteúdo aqui no nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu e esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para que ajude a gente a trazer mais conteúdos cada dia mais para vocês. Se você gostou, deixe seu comentário aí também do que você achou. Tamo junto, um forte abraço para vocês e nos vemos no próximo conteúdo. Valeu!